vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Procurando entender as atitudes do presidente Bolsonaro em época de eleições. Não somente na época de eleições, mas analisando na época de eleições a atitude dele para poder entender o que ele deseja e onde quer chegar. Eu digo eleições aqui no Brasil e antes ainda nos Estados Unidos. Nós estamos na véspera das eleições dos Estados Unidos, mas as eleições lá são muito interessantes, já começaram um mês atrás e já cerca de 100 milhões de pessoas já votaram antecipadamente. No máximo, devem votar mais 50 milhões entre votos presenciais amanhã e outros votos que continuam sendo dados inclusive pelo correio. E os votos pelo correio terão um prazo de até 17 dias depois para chegarem. Então, o resultado final das eleições não será conhecido antes do dia 20 de novembro. Bom, as pesquisas apostam e puxam a brasa para a sardinha do candidato oposicionista democrata Joe Biden, que representa as esquerdas, o pensamento liberal, pensamento socialista, o pensamento globalista a favor de um mundo unido. Isto é a plataforma do candidato oposicionista Joe Biden, que eu acho que vai ganhar. E a plataforma do presidente Trump é uma América mais fortalecida. Eles não chamam Estados Unidos, eles chamam América mais fortalecida. É a proposta deles. São conservadores, defendem a família, defendem os padrões morais do cristianismo, defendem o privilégio da América para os americanos. Então, são plataformas bem diferentes. O presidente Trump tem encontrado muita oposição e tem reagido a tudo isso. E ele tem tido uma maneira muito única de governar. Ele uniu os republicanos, conservadores, ele deu prestígio e nomeou a maior parte da Suprema Corte. Hoje os republicanos têm maioria na Suprema Corte, mas também tem maioria no Senado e perdem um pouquinho a maioria na Câmara dos Deputados. Mas isso pode mudar nas eleições amanhã. E a aposta das previsões dos institutos de pesquisa, da grande mídia e do grande capital mundial, da Wall Street, enfim, do grande capital mundial, a aposta é no candidato oposicionista Joe Biden. Os evangélicos em peso torcem pelo presidente Trump para ele continuar. E esse resultado das eleições vai afetar o Brasil grandemente. E nós estamos em eleições municipais que, em princípio, não são tão importantes assim. Apenas depois o presidente Bolsonaro vai poder cantar vantagem ou não, se ele tiver bons resultados com os candidatos a prefeito que ele está apoiando. Ele está apoiando candidatos a prefeito e depois ele vai poder dizer alguma coisa se ele foi bem sucedido ou não. A seguir, nós temos um Brasil cheio de sombras, dúvidas e tribulações e problemas econômicos gravíssimos.
Hoje, o Brasil está gastando praticamente mais do dobro do que arrecada. O Brasil está com a economia esfacelada. Existe o fator China, que está também trazendo problemas para o Brasil. Mas a China traz problemas, mas a China está despejando dinheiro no Brasil. Então, na economia, o Brasil não pode ficar sem a China. Os Estados Unidos, não. Eles não estão ligando muito para o Brasil. Mas o presidente Bolsonaro apostou tudo no presidente Trump. Agora, às vésperas das eleições, o presidente Bolsonaro está recomendando cautela e os brasileiros que lidam com o relacionamento com os Estados Unidos estão orientados, cônsul e embaixador, todos os brasileiros diplomatas e todos os que lidam com o governo estão procurando o candidato oposicionista Joe Biden para que, se ele ganhar, o Brasil possa estabelecer um melhor relacionamento. Mas é muito difícil, porque o Joe Biden está defendendo a OMS, ele defende energias limpas, ou seja, acabar com o petróleo. O petróleo é uma das forças maiores dos Estados Unidos. Hoje a frota de carros é imensa, que consome combustíveis fósseis. E falar em energia limpa, energia solar, eólica, energia nuclear, isso daí é uma situação diferente para os Estados Unidos. E o Brasil também teria que se alinhar para as esquerdas, e isso não é coisa boa para o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, aparentemente, está numa postura diferente daquilo que ele sempre pregou. Ele está mantendo um bom diálogo com o Congresso, fazendo conchavos e acordos políticos. Ele está procurando pacificar o relacionamento com o Judiciário, tentando manter uma boa relação com o Supremo Tribunal Federal. Mas acontece o seguinte: o país já está ingovernável com as leis que foram criadas durante a pandemia. O dinheiro todo não dá para tocar o país. Além disso, na América do Sul, grande parte dos países estão pendendo para a esquerda. O Brasil está ficando mais isolado. O presidente Bolsonaro, se perder nos Estados Unidos o apoio do presidente Trump, vai ficar mais isolado ainda. Ele não vai ter condições de governar aqui no Brasil. Eu perguntei à minha mãe, porque não era do meu tempo, quando o Getúlio Vargas, que foi um ditador no Brasil durante 15 anos, ele governou o Brasil por um golpe. Ele perdeu as eleições e deu um golpe e se tornou um ditador mesmo do Brasil, de 1930 a 1945. Em 1945, com o final da guerra, eu perguntei à minha mãe, por que ele não tinha muita coisa a ver com a guerra, por que ele saiu? Ela disse, ele não tinha mais clima para governar, porque ele admirou e, de certa forma, foi amigo dos alemães, e ele perdeu moral. Ele teve que renunciar, ele saiu do governo porque não tinha mais condições de governar. Se os Estados Unidos elegerem o candidato democrata Joe Biden, candidato globalista, é o espírito do anticristo que está influenciando o mundo. Na América do Sul, os países estão pendendo para a esquerda. O Brasil está ficando isolado. O Brasil se distanciando da China e já está distanciado da Europa. O Brasil vai ficar isolado. E se os resultados aqui dentro não forem muito bons, o que o presidente Bolsonaro vai fazer? Ele vai ficar sem força para governar, como Getúlio Vargas, depois da guerra ter terminado. Então, o presidente Bolsonaro vai ficar isolado. Das duas, uma, ou ele termina a guinada dele democrática em direção à esquerda, porque não tem condições de ele manter uma postura assim política de direita,
ou ele vai ter que radicalizar. Deus tem trazido revelações de guerra, de confusões que ainda não aconteceram no Brasil. Mas nós vemos no Brasil inteiro o tráfico se consolidando, em muitos lugares crescendo de poder, ameaçando a paz da cidade, tiroteios e manifestações do tráfico por toda parte. Nós vemos a situação política se radicalizando e o judiciário sem tréguas, querendo dominar o país e controlar o executivo. Então, essas coisas todas nos mostram o seguinte: o presidente Bolsonaro ou se acovarda mais ainda em relação ao que ele pregou, ele deixa de ser Bolsonaro e vai ser um político, bem político, o que ele não tem jeito de ser, ou ele radicaliza de vez. E eu acho que ele está radicalizando, ele está querendo ameaçar o Supremo Tribunal Federal, ele está ameaçando o Congresso. É bom a gente ver o seguinte: o presidente Bolsonaro tem nas mãos o controle das informações do Brasil. Ele sabe tudo que a Receita Federal colhe de informações sobre as pessoas. Ele tem todas as informações que a ABIN colhe. A ABIN é o órgão de investigação. Ele tem todas as informações da Polícia Federal. Hoje, o presidente Bolsonaro controla verdadeiramente todos esses órgãos de informação. E ele está orientando para que a Polícia Federal comece a atacar, inclusive, políticos em suas corrupções, para ameaçar os políticos, entre outras medidas agora, e todos sabem que é de motivação política, embora o presidente da Câmara tenha dito que não, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está vendo o nome dele sujo de novo. Ele está fazendo campanha pela reeleição e tem que mudar a Constituição para permitir ele se reeleger, porque atualmente não é possível ele se reeleger. Ele tem que fazer uma mudança e tem que fazer acordo com o presidente Bolsonaro, porque sem ele não consegue fazer essa mudança. Tem que conseguir uma maioria, talvez 2/3 aí do Congresso, para mudar as leis, para permitir a reeleição do presidente da Câmara e do Senado. Cada vez está ficando mais difícil, o tempo está se esgotando para fazer essa modificação. Aí o presidente Bolsonaro libera os órgãos de informação, a Procuradoria-Geral da República começa a investigar e ressuscitaram um processo que já tinha sido engavetado e juntaram com outro, dizendo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebia dinheiro da corrupção pela OAS. Então, o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, que é a favor da Lava Jato, está dando prosseguimento a esse processo, ou seja, o presidente da Câmara hoje está sendo investigado por corrupção, por ter recebido dinheiro da corrupção da OAS naquela história do Petrolão, dinheiro que saiu da Petrobras. Então, esse dinheiro de corrupção anularia as pretensões políticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, ele está numa situação difícil. Mas o presidente da República está botando os órgãos de informação, está botando tudo o que ele tem em mãos para trabalhar numa atitude de confrontação. A saída política está cada vez mais difícil. Ou seja, o presidente ou fica isolado, acovardado e, enfim, perdendo prestígio e sendo acuado por todos os lados, ou ele radicaliza e parte para o combate. O que Deus tem revelado desde o início é que o presidente Bolsonaro agiria assim. Então, por que ultimamente ele como que se acovardou diante dos políticos, fez acordos e conchavos políticos e também com o Supremo Tribunal Federal? O que Deus me revelou é que ele, como o AGU, quis enganar as pessoas. Então ele quis
para as eleições, estar numa posição um pouco mais forte. Resolveu arregaçar a manga e apoiar candidatos à prefeitura em vários lugares. Ele quer ter uma posição política melhor, mas ele não desistiu de ser ele. Ele não desistiu de ser guerreiro, confrontador, radical e violento. Isso é revelação de Deus. E com relação ao Supremo Tribunal Federal, ele está ameaçando para ver se os ministros ficam mais calmos e quietinhos com ele. Caso contrário, se os ministros se lançarem contra ele, ele vai radicalizar. E nós sabemos que isso é a guerra civil no Brasil que vai acontecer. Então, o presidente está realmente numa situação assim de exceção até as eleições. Depois das eleições, ele vai mostrar outra cara e aí nós vamos ver quem realmente é o presidente Bolsonaro. Mas o povo de Deus já está avisado. Esperam-se dias difíceis sobre o Brasil. Gráfica Time, uma dose de criatividade, dando vida à sua ideia e propaganda.